Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês, né? Vou mostrar um pouquinho como que foi que eu transformei esse criado. Vocês vão ver o antes e o depois dele aí. Bom, então esse aí é o antes. Ele era todo em verniz, né? Mas com o tempo ele acabou saindo toda a tinta do verniz aí, acabou se decompondo sozinho, né? Esse credo é bem antigo, ele era da madrinha do meu esposo. Então eu fiquei muito feliz de ganhar, porque eu pude, né, ter uma peça antiga aqui, legítima comigo, de madeira maciça. Então fui só lixando, comecei lixando toda a peça para tirar o resto do verniz que tava aí, pra gente poder partir pra pintura, né? Eu usei uma lixa mais fina só pra poder tirar mesmo o resto do verniz que ainda tava aí no móvel, pra gente partir pra outra pintura que vai vir por cima, que senão acaba não aderindo. Aí depois, né, pra poder tirar toda essa sujeira aí, eu passei um pano úmido com água e álcool, porque o álcool evapora, né? Lembrei sempre de limpar todos os cantinhos pra não deixar nada de restos de poeira aí, porque senão a tinta não pega. Então, tem que tirar tudo. Aí limpei todas as gavetas, tudo bonitinho, certinho. E aí, depois de tudo isso, a gente vai partir para pintura. Eu usei essa tinta PVA, que ela é tinta de artesanato, então eu peguei ela, é um branco fosco, tá? Eu queria que ficasse brilhante, mas aí depois vocês vão ver que eu vou passar um verniz por cima. Ela é uma tinta que eu usava muito e uso, né, para as minhas caixinhas de artesanato, justamente por ela não ter cheiro, seca super rápido, então é uma tinta muito boa. E é o Spike passando aí pra dar um oi. Eu preferi usar ela por conta do Miguel, né? Por conta de, igual eu falei, por causa do cheiro mesmo, né? Pra não ter nenhum risco de eu levar pra dentro a peça pra eu terminar, ou depois de pronta, né? Na hora de colocar lá, enfim. Finalizei a primeira demão, só que como agora já tá escurecendo, ai, tá até desfocando. Aí eu já não tô enxergando direito, então eu tô vendo uns gatos ali. Já tá precisando, mas aqui por dentro, ó, é mais pra limpeza. Aqui eu não vou me importar tanto, tem que deixar tão bem feitinho, não. Mas eu vou dar a segunda demão amanhã e eu continuo filmando pra vocês. Vou começar a dar a segunda demão aqui, ó. A primeira demão ficou desse jeito, ainda tá aparecendo bastante os risquinhos aqui. Só que eu vou ver como que eu vou fazer isso, né? Vou começar a pintar as gavetas primeiro, e aí daqui a pouco eu venho pro criado, porque eu tô com um acompanhante hoje. Eu já peguei essa de artesanato justamente por conta disso, né? Porque ela não tem cheiro e tudo mais. Então eu sabia que em algum momento o Miguel ia estar por perto. Aí eu preferi pegar ela e depois passar um verniz, alguma coisa pra impermeabilizar melhor. Que o carinha já andou vindo fazer arte aqui com lápis, né? Então é melhor eu impermeabilizar certinho. E aí eu comecei dando a segunda demão, comecei pelas gavetas dessa vez. Comecei mais para as partes que eu sabia que iam aparecer mais. E eu não pintei o fundo da gaveta porque vocês vão ver que depois eu vou dar um acabamento diferente aí. Porque essa gaveta ela tava com o fundo rachado. E aí, para eu não precisar trocar, para ser um pouco mais rápida, que eu tava precisando do móvel aqui, eu achei mais interessante fazer isso que eu vou fazer, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Depois eu colei, né, um revestimento aí pra poder ajudar nessa questão da durabilidade da gaveta. Aí no móvel também continuei pintando da mesma forma. Por dentro eu dei uma demão só. Não ficou lá aquelas coisas maravilhosas. Mas como eu queria mais limpar o móvel por dentro, eu não caprichei tanto, confesso pra vocês. E eu ainda quero tirar as gavetas e pintar ele melhor. Mas eu preferi caprichar bem pro lado de fora, deixar bem feitinho do lado de fora, pra poder dar o acabamento, passar o verniz, fazer a decoração que eu queria, né? E ali na parte de dentro era mais pra limpeza mesmo, então pra mim não ia fazer muita diferença agora, no momento. Já que eu tava aproveitando o que eu tinha aqui, então era um resto de tinta com um móvel que eu precisava reformar, né? Então aproveitei tudo que eu tinha. Tá É gravando? você? Não tava não, agora eu tô gravando. Então faz tchau. Tchau. Faz tchau. Tchau.
essa lixa aqui já tá mais velha, ó. Eu usei aquele dia pra lixar ela, deixa eu só ver o número, ó. 220. É uma lixa bem fininha, eu uso muito pra artesanato. Então, eu vou só tirar um pouco a grosseira da tinta e fazer algumas... pra deixar meio rústico mesmo. Esse aqui eu consegui tirar o puxador, esse aqui não. Mas não tem problema porque eu vou decorar o puxador, vou mostrar pra vocês já já. Então, eu vou fazer esse efeito envelhecido nas duas gavetas e depois no criado. E assim eu fui lixando todo o móvel, as gavetas, igual eu mostrei, eu tenho a lixa em pé, eu falo deitada, mais pra poder dar um aspecto envelhecido, né, pra poder aproveitar o resto de tinta que eu tinha aqui. E também pra poder ficar mais ou menos no estilo que eu tava querendo, eu não queria uma coisa muito certinha, né. Então, como ficou algumas partes aí meio que sem pintar, por enquanto. Aí depois tem o tampo aí de cima, depois que eu coloquei as gavetas que eu vi que tava sem pintar. Então no vídeo eu não mostrei, mas eu acabei pintando ele depois. Aí pra decorar, depois de lixada já, eu vou colocar essas florzinhas aí, ó. Que ela é de patchwork, ela já é própria pra pôr em caixinha, mas dá muito certo imprimir a imagem e colar. Que eu já fiz isso em várias caixinhas. Só tem que fazer depois a impermeabilização, né? Passar um verniz bom e tal. Mas daí, como eu vou passar também, sem problema. Então, eu coloquei, né? Passei cola branca aí atrás, colei ela direitinho. Depois eu vim com cola e um pouquinho só de água pra eu poder fazer essa imagem colar melhorzinha ali, ó. Vocês viram que ali nos cantinhos eu passei o estilete. Então, eu quis fazer esses detalhes pra deixar com uma carinha mais delicada, porque como eu lixei, ficou meio rústico, então pra deixar mais delicadinho eu pus essas florzinhas. Então, eu quis misturar o rústico com o delicado, sabe? E aí, no tampo também eu fiz a mesma coisa, né? Coloquei ali uma borboleta até e pus duas flores, uma de cada lado, pra poder dar um detalhe a mais e deixar essa peça ainda mais sofisticada, né? Mais delicadinha com o pouco que eu tinha aqui. Aí, pra impermeabilizar, usei esse verniz acrílico à base de água. E ele tem um cheiro muito fraquinho, então ele seca super rápido também, tem que ser muito rápido pra passar ele. E eu não costumo diluir ele não, porque ele já é bem ralinho, mas você pode diluir um pouquinho ele se estiver um pouco grosso. Então, eu comecei pelo tampo, peguei o pincel maior e fui passando numa direção só. Passei 2 camadas de verniz pra poder deixar ele mais brilhante, né? Passei uma, eu esperei secar, depois eu vim e passei mais uma. E aí, nas imagens, nos desenhinhos, né, no patchwork que eu colei, eu acabei passando o dedo, vocês viram aí por cima, pra tirar o excesso que tinha ficado de verniz em cima. Que aí ele acaba ficando meio branco, meio esbranquiçado. O próximo passo vai ser os puxadores. Como eles eram diferentes, né, eu decidi que eu iria pintar eles. Aí, a princípio, eu ia pintar de dourado, mas eu tenho um outro móvelzinho aqui que eu fiz de artesanato pra pôr maquiagem e tal. Então, eu quero pôr perto do criadinho e ele tem um puxador prateado, então eu resolvi trocar. E agora, dentro da gaveta, enquanto eu tinha pintado e deixado secando, olha lá o que eu fiz. Eu colei EVA. Então, eu peguei EVA branco, daqueles mais fininhos mesmo, e coloquei ali pra poder revestir a gaveta. Passei a cola, essa cola é cola branca mesmo, que já ajuda a fixar bem na madeira, né? Eu cortei bem certinho pra não ficar faltando nenhum pedaço, também não ficar sobrando pra não ficar feio, né? E aí eu coloquei dentro das duas gavetas, tanto em cima quanto embaixo, pra revestir e deixar um pouco mais forte esse fundo aí, né? Tirar aquele aspecto que tava lá. E assim ficaram os puxadores, ó. Depois de seco, né, eu dei várias demãos de tinta, aquela tinta que eu usei prateada, né? E aí eu resolvi colocar uns detalhes aí na frente dos puxadores pra poder deixar mais delicado. Então eu vim com essas pedrarias que eu uso para artesanato. E essa cola aí é aquela cola que cola até o dedo da gente. Mas ela é muito boa pra esse tipo de peça, né? Porque aí não solta, ela fica aí por anos. Não solta de jeito nenhum. Eu gosto muito dessa cola. Então eu pus a pedra grande, depois vim colocando as outras ali em volta pra dar um detalhe e deixar esse puxador ainda mais, deixar ele mais sofisticado. E esse foi o resultado dos puxadores. Aí agora chegou a hora da gente colocar eles no lugar, né? Então eu só cochei aí no lugar que eles já estavam. Eu tava com um puxador bem diferente aí, então eu acabei pegando um outro que eu tinha aqui em casa que tava meio parecido, por isso que eles estavam diferentes do mesmo jeito. Mas ao invés de eu comprar, eu só restaurei esses aí. E esse foi o resultado do nosso criado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho, eu utilizei as coisas que eu tinha aqui. Eu queria restaurar há muito tempo esse criado aí.
Então ele ficou muito legal, ficou muito fofo. Em breve eu vou trazer mais atualizações pra vocês do quarto que eu tô mexendo lá, que eu acho que vocês vão gostar bastante, hein? E essa peça vai estar lá no meio. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!